comportamento reprodutivo das mulheres com surtos e com a pandemia. O estudo ainda está em andamento e sendo realizado aqui em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, no Agreste e na Zona da Mata. Na primeira fase, atenção, quase 4.000 mulheres de 18 a 34 anos foram entrevistadas virtualmente em 2020. A segunda fase contou com mais 2.000 entrevistas por telefone no ano passado. Pois é, por isso a gente vai conhecer agora outras formas sobre essa pesquisa, conversando com a professora adjunta do Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais, a Raquel Zanata. Raquel, muito bem-vinda à Rádio Cidade, né? Conta pra gente, qual o objetivo desse estudo? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. O nosso objetivo é entender, né, como que as mulheres brasileiras, e principalmente as pernambucanas, lidam com as crises de saúde pública, né? Então, a gente teve, lá em 2015, 16, 17, a primeira crise sanitária, que foi a Zika, e depois a gente observa a Covid. Então, esse grupo de pesquisa, ele tem, desde 2016, investigado quais são os efeitos dessas epidemias da saúde sexual e reprodutiva. E o que é que foi constatado já com essas cerca de 6.000 mulheres que foram entrevistadas nas duas etapas da pesquisa, Raquel? Exatamente, nas duas etapas, inclusive quando a gente pesquisou sobre o Zika vírus, a gente percebeu um desejo muito grande pelo adiamento da gravidez. Então, esse desejo, ele era geral. No entanto, muitas mulheres não conseguem controlar a sua fecundidade, especialmente pela falta de acesso a métodos contraceptivos, uma baixa negociação do uso do preservativo com o parceiro. Então, a gente continua observando que nessas crises de desigualdade, nessas crises de saúde pública, as desigualdades das mulheres brasileiras, elas continuam agindo, ou seja, essas crises, elas contribuem para exacerbar as desigualdades entre as mulheres. Então, lá no Zika, a gente percebeu queda da fecundidade e agora, mais uma vez, a gente também percebe esse desejo e também esse comportamento. Notando que o comportamento do adiamento da gravidez, ele foi encontrado para várias mulheres da pesquisa, mas dentre essas mulheres, aquelas que já eram mães e aquelas que tiveram maior queda de renda, desistiram de ser mães. Então, não foi nem o desejo de adiamento, mas um desejo de interromper a fecundidade. Raquel, você falou aí, por exemplo, na época da Zika, né, a gente teve várias crianças que nasceram com a microcefalia e já se é constatado que isso foi relacionado à Zika. Vocês puderam observar também as mulheres que, mesmo com todas as dificuldades, por exemplo, na pandemia, engravidaram, um arrependimento de ter gestado um ser nessa fase tão complicada dessa crise sanitária? Essa pesquisa e outras também que a gente realiza, né, ter entrevistas em profundidade, elas têm mostrado não um arrependimento, mas muito medo. Então, as mulheres que foram mães na pandemia, as que gestaram, muitas perderam, elas tiveram um sentimento muito forte de medo. Medo do que aconteceria com o bebê, caso esse bebê pegasse Covid, ou elas mesmas pegassem Covid. O Brasil observou uma das maiores taxas de mortalidade materna durante a Covid. Essa taxa ela é muito diferente para os estados da federação, mas nós perdemos mais de 2.000 gestantes e puérperas por causa de Covid. Muitas dessas depois que a vacina já estava disponível, né, mas houve uma demora na vacinação das gestantes e puérperas no nosso país. Pernambuco, se não me engano, são 39 mulheres, mães e puérperas que faleceram, e é claro que esse medo, né, da doença em si pode causar esse desejo de adiamento, mas não só o medo da doença, e sim as consequências que ela trouxe para o domicílio. Então, a queda na renda, por exemplo, nós sabemos que metade das nossas entrevistadas tiveram queda na renda, e essa porcentagem ela chega a 67% para as mulheres de nível socioeconômico mais baixo. Ela é um pouco mais baixa para as mulheres que têm renda maior, né? Mas nós tivemos
pela percepção financeira, 90% das mulheres sentiram, né, dificuldade em pagar a conta, sendo que 14% tiveram dificuldade de comprar comida. Então, não é só o medo da infecção, mas também as consequências que a pandemia, a crise econômica e política, né, que inclusive já existia previamente à Covid, trazem para essas famílias e mulheres quando elas fazem o seu planejamento. Raquel, e de que forma essa pesquisa pode ajudar a melhorar a saúde das mulheres, principalmente por meio de políticas públicas? Excelente pergunta, né? Nós só conseguimos fazer políticas públicas a partir do momento que a gente conhece quais são as necessidades dessas mulheres. Então, o ponto principal dessa pesquisa é justamente mapear quais são os entraves para que as mulheres, especialmente a pernambucana, e a gente faz o nosso estudo em Pernambuco justamente porque a Zika, né, ela aconteceu de forma mais prevalente nesse estado, né? Então, para descobrir quais são os entraves, tanto do ponto de vista institucional, do serviço de saúde pública, mas também da sociedade como um todo. Por exemplo, as questões de gênero, né, dentro do domicílio, dentro das relações conjugais. Então, a partir dessas dificuldades, a gente consegue elaborar políticas públicas que vão ser mais eficazes. Perfeito, Raquel. Olha, a gente agradece muito, torce aí pelo sucesso pleno da pesquisa, né? E como você falou agora, que a gente possa ajudar as mulheres e a gente possa ter um futuro melhor, né? E uma condição melhor para quem quer engravidar, para quem quer ter um filho. Muito obrigada. E para quem não quer, né? Exatamente. E conte sempre com a gente, né? Para divulgar os projetos do departamento de vocês. E a gente está aqui sempre à disposição. Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho. Ótimo dia. A gente começou com Raquel Zanata, professora adjunta do Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais,